Dom de profecia e revelação. Eu já falei em um vídeo, eu vou falar aqui agora só sobre esses dois dons aqui, porque eu já falei bastante no outro vídeo sobre dom de línguas. Então, eu vou falar mais agora desses dons que eu não acredito. Você pode pensar o que quiser de mim, eu não acredito nessas coisas, tá? E eu sou católica. Eu vou aqui explicar cada um dos dons, né, o que significa, e em seguida eu vou falar as minhas razões, porque eu não acredito que eles não existem e são considerados até como mentiras para mim, entendeu? O dom de profecia, para quem não conhece, é frequentemente entendido como a capacidade de transmitir mensagens divinas ou previsões sobre o futuro. É tipo, eu vou dar um exemplo básico, bem padrão aqui. Quem nunca ouviu falar sobre cartomante, né? A cartomante não faz previsões. É tipo isso, só que aqui nesse meio, aqui na Igreja Católica, é mensagens de Deus, entendeu? São previsões. Porque eles acreditam muito nessas coisas de que tem a capacidade de fazer profecia, né? O que vai acontecer, tudo isso. Na Bíblia, os profetas eram escolhidos por Deus para comunicar sua vontade ao povo, advertir sobre consequências de ações e oferecer esperança. Na tradição católica, a profecia é muito vista como uma forma de edificação da comunidade, guiando as pessoas na fé e trazendo consolo. Só que, como aqui eu já falei na Bíblia, né? Eram pessoas escolhidas por Deus, né? Para comunicar a sua vontade àquele povo específico, digamos assim. O dom de revelação refere-se, digamos assim, à capacidade de alguém receber conhecimento divino que não poderia ser obtido por meios naturais. Isso pode incluir a compreensão mais profunda das escrituras, da vontade de Deus ou das situações da vida. A revelação é muitas vezes associada ao entendimento espiritual e a capacidade de discernir verdades ocultas. Qual fazer aqui? Jesus me disse que você vai conseguir um emprego hoje. E é uma revelação isso aqui. Jesus me falou, tocou no meu coração, que aquela pessoa não era para minha vida. Eu pedi, Senhor, fala comigo. E eu ouvi Jesus me dizer, isso aqui é um tipo de revelação. Entendeu? Eu não acredito nessas coisas, não acredito. E por que eu não acredito que não existe? Eu vou começar a falar daqui de movimentos, pensamentos teológicos aqui. Então, alguns pensamentos teológicos, digamos assim, dentro do cristianismo, muitos acreditam que a revelação divina foi completada com as escrituras sagradas, especialmente com a vida de Cristo. Assim como eu e outras pessoas, nós pensamos assim, que não há necessidade de novas profecias ou revelações. Porque tudo já está completo, se cumpriu. Não há essa coisa de revelação, porque algo já está, tipo, completado, entendeu? O que pode nos acontecer é consequência daquilo que a gente fez, buscou, né? Tentou, digamos assim. Por exemplo, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas eu vou dar um exemplo para ficar bem fácil. Digamos, eu vou prestar um concurso, entre aspas. Não sou informada quando tu vai fazer um concurso. Eu vou prestar um concurso, né? Não sei. Aí chega alguém e fala assim: Deus já mandou me dizer que tu vai passar naquele concurso. Deus me revelou. Eu te vi passando naquele curso. Eu não acredito, né? Mas eu fico na minha. Não acredito. Aí eu passo. Foi o quê? Consequência do que eu fiz. Do que eu estudei, do que eu realizei, entendeu? Nessas questões aqui eu não acredito em revelações nem em profecia. Nessa questão aqui, entendeu? Isso vale pra tudo que eu tô falando aqui. Por exemplo, você que quer ser mãe, sei lá. Deus mandou te dizer que você vai ser mãe em 2025, digamos, né? Se acontecer é porque você tava tentando. Não é porque fulano te revelou que Deus mostrou pra ela. Entendeu? Essas coisas. Que eu não acredito. Isso aqui que eu vou falar eu nunca tive, né? Mas eu acredito que há muita manipulação, sim. Entendeu? Há muitas pessoas que tiveram, por exemplo, experiências ruins com grupos que alegavam ter dons proféticos, podem desenvolver uma visão cética ou negativa em relação a esses dons. Isso pode incluir fraudes ou manipulações espirituais. Por exemplo, por isso que eu não gosto de nada que me digam, sabe? Porque pode nem acontecer. Digamos, um outro exemplo.
alguém interna, né? Algum familiar de uma pessoa. Sei lá, um primo meu, Deus me livre, tá internado. Aí chega alguém me falando que Deus revelou pra ela que viu meu primo sair do hospital. E se não sair? Entendeu? Por isso tem que ter muito cuidado com isso, porque não é brincadeira. E eu penso muito que as pessoas brincam muito com isso, entendeu? Então é algo meio que, tipo, eu não digo, é um cristianismo paganizado, eu digo assim, entendeu? Porque quem acredita em previsão, em futuro, essas coisas são os pagãos, entendeu? Aquelas mulheres que lê irmão, as, as que fazem quiromancia, né? As quiromantes, tem as cartomantes, enfim. É, falei quiromantes, eu nem sei se tá correto o que eu falei. Bom, gente, me perdoe se eu ri alguma coisa aqui. E eu até anotei aqui. Em uma sociedade cada vez mais secular e racionalista, muitas pessoas tendem a duvidar de fenômenos sobrenaturais ou experiências místicas, levando à conclusão de que esses dons são irreais, né? A falta de educação religiosa adequada pode resultar em uma compreensão limitada sobre o que são os dons de verdade, né? Os dons espirituais, levando isso à rejeição deles e até com uma mentira, entendeu? Ou seja, muita gente pode manipular, porque não teve aquela instrução correta do que realmente é um dom espiritual, entendeu? E pode estar manipulando, tá, tipo, mentindo ali, entendeu? Em algumas culturas, os contextos sociais, a ideia de profecias ou revelações pode, digamos assim, ser enxergada como superstição ou algo antiquado. Como eu falei, eu vejo assim, entendeu? Como uma superstição. Mas eles não vão falar que é uma superstição, por quê? Porque é algo que é divino, entre aspas, na visão deles. Entendeu? Deus falou. Eles dizem, não, Deus me falou, Deus revelou, Deus me mostrou. Né? Quem faz muito isso é aquela missionária. Eu digo missionária porque eu não acredito em pastora, como eu já falei. Aquela missionária Rinalda, ela tem muito disso. É nítida a manipulação. Mas não só acontece, e eu observo, não só acontece no protestantismo, acontece também no catolicismo. Tem agora pregadores pulando, gritando. Isso não é catolicismo. E afirmando que isso aqui existe. Entendeu? E não existe. Há muita manipulação, isso sim. Manipulação e mentira. Eu digo sem temer a nada. Entendeu? É mais fácil o demônio se comunicar com você. Me perdoe os pagãos, quem não crê nisso, enfim. Mas é o que eu falo. Eu não tô sendo. Como eu posso falar? Eu não tô querendo justificar que tudo seja, entendeu? Mas na minha crença, existe, tá? Eu digo, é mais fácil o demônio entrar em comunicação com você do que Deus tá, tipo, comunicando com milhares de pessoas assim, entendeu? Pra mim não tem como, não tem. Seria, tipo, algo muito raro de acontecer. Não é impossível, mas tipo, é algo muito difícil, muito raro. Deus nunca falou comigo, entendeu? Todo esse tempo, nunca me aconteceu. Então é sempre bom, importante aqui falar, né, sobre isso. E também, essa crença nos dons de profecia e revelação varia muito, significativamente, entre diferentes tradições, né, de outras religiões, seitas, né, e até mesmo dentro da Igreja Católica. Porque, enquanto alguns católicos acreditam na continuidade desses dons através do Espírito Santo, outras pessoas como eu podem vê-los como parte do passado. E o dom de profecia e revelação é algo que acaba, tipo, acontecendo nesse assunto diversas interpretações dentro da Igreja Católica e em outras ditas tradições cristãs. Lembrando sempre, o que eu estou falando aqui tem uma certa compreensão e, digamos assim, uma certa interpretação da espiritualidade e da teologia. Então, não falaria algo fora do que eu creio, entendeu? O dom de revelação não existe, muito menos o dom de profecia.
Alguns movimentos, né, podem dizer que após a revelação plena de Deus, através de Jesus e das Escrituras, como eu também acredito nisso aqui, não há, tipo, uma necessidade de novas revelações. No entendimento bíblico, eu vou falar agora, que eu vou falar da Bíblia porque muita gente utiliza-se bastante, né? No entendimento bíblico, a gente vê como a fonte final de verdade e qualquer alegação de revelação adicional abre espaço para que ela seja questionada. Algumas pessoas podem sentir tipo, que suas experiências espirituais são mais pessoais e internas, levando-as a acreditar que a revelação divina não se manifesta em formas externas ou sobrenaturais, né? Algumas pessoas, tipo até eu. Então, a nossa visão nesse sentido aqui pode ter relação direta entre o indivíduo e Deus sem intermediários. Na questão de que intermediários aqui, eu, né, por exemplo, eu peraí que eu até me perdi o que eu ia falar. O Senhor me revelou, por exemplo, Deus pode muito bem, tipo, fazer acontecer. Deus não precisa, tipo, de um intermediário para ele querer mostrar que vai acontecer, entendeu? Então, o nosso ceticismo nessa questão aqui tem relação a experiências sobrenaturais ou a alegações de revelações que podem levar a entender para nós que esses dons são ilusórios ou subjetivos, que podem ser comum em ambientes mais seculares ou, digamos, tipo, racionalistas, né, como eu já citei. E dentro da tradição católica e outras denominações, né, cristãs por aí, o dom da revelação é frequentemente associado a tudo que for místico, né? Essa questão de Deus mostra, Deus fala, Deus revela, que ouviu a voz de Deus, enfim. Digo que aqueles como eu, que não vivenciam, porque não acreditam e nem querem, tipo, eu não quero acreditar nisso, nessas experiências, a gente pode considerar dizer que esse dom não existe. Enquanto algumas tradições supervalorizam as experiências místicas e outras também podem priorizar a razão e as escrituras, tipo, é o que eu priorizo, entendeu? Nas escrituras, nessa questão, com razão, né? Não fugindo da doutrina católica, entendeu? A tradição da igreja e os ensinamentos dos santos são vistos como formas de revelação contínua, mesmo que não sejam novas revelações no sentido estrito. Isso aqui, a gente acredita nesse daqui de revelação, porque dá uma continuidade da questão dos ensinamentos deles através de Cristo, entendeu? Então, a continuidade. Por isso que muitas pessoas como eu, nós cremos. Porque tudo é uma continuação. Agora, essas coisas novas por aí, não acredito não. De jeito nenhum, porque nada cai do céu e Deus não tá dando nada a ninguém assim não, dessa forma não. A não ser que você tenha ido atrás antes, buscar e etc. Entendeu? Mas, tipo, do nada, não existe. Não existe. Acredita em milagres, mas não o tempo todo. Né? E milagre assim, tipo, quando alguém vem dizer que, digamos, louvado seja Deus, mas eu acho, não impossível, mas é muito difícil. Nessas questões que as pessoas manipulam muito, né? A gente também, porque nossa fé é grande, que a gente vai, tipo, acreditar em tudo, né? Essa questão de que hoje eu estou vendo que Deus me mostra que muita gente aqui vai ser curada. Mais de 50 pessoas vai ser curada nessa igreja. Eu não acredito nisso não, entendeu? Tomara que sim, mas não, tipo, não acredito assim, sabe? Então, é importante lembrar que a crença na existência ou na ausência do dom de revelação é algo profundamente pessoal, influenciada muitas vezes por fatores culturais, educacionais e espirituais. Há várias razões pelas quais algumas pessoas e eu não acreditamos no dom de revelação e profecia, e estão fortemente ligadas a fatores teológicos, culturais, psicológicos e pessoais. Em uma sociedade que valoriza também um pensamento científico e racional, muitas pessoas podem ser céticas, sim, em relação a experiências que não podem ser comprovadas empiricamente, né? Tipo,
Eu também tô no meio dessas pessoas. Enfim, quando é a questão de dons de profecia, ninguém tem como motivo provar isso aí, entendeu? A não ser que aconteça. E se for de acontecer, não é porque veio na boca de alguém. Ai, é boca de Deus, Deus me usou, Deus, sabe? Deus usa, mas tipo, não é assim o tempo inteiro, em várias pessoas, não. É algo que é extraordinário, tipo, aquela pessoa realmente é usada, então é algo que é, tipo, raro de se ver. Não é, tipo, o tempo todo que a gente vê assim, não. Já é manipulação pra mim. Deus usa, mas não é todo mundo que é usado, né? Isso pode levar à rejeição de conceitos como revelação e profecia, que são o que eu tô falando, frequentemente até vistos como subjetivos ou místicos. Então, algumas tradições religiosas interpretam as escrituras, como eu já citei aqui, de uma maneira que isso já foi, a revelação divina já foi completa, com os textos sagrados, com a Bíblia, né? E para nós não é essa necessidade nenhuma mesmo, porque a verdade já foi plenamente revelada. E eu entendo que pessoas, né, tiveram experiências negativas com as práticas religiosas, ou grupos que alegaram ter dons de revelação e profecia, podem desenvolver uma desconfiança em relação a esses conceitos. Isso pode incluir experiências de manipulação ou abuso espiritual. Muitas pessoas podem não ter uma compreensão clara do que realmente significa o dom de revelação e profecia. Então, se uma educação religiosa, por exemplo, adequada, podem ver esses dons como confusos ou irrelevantes para suas vidas. E até mesmo quem diz que tem, pode até ver assim como algo humano e não espiritual, entendeu? Aquele dom totalmente humano, não tem nada de espiritual de Deus, não. Às vezes são vozes da sua cabeça ou demônio mesmo. Em algumas culturas ou contextos sociais, essas experiências místicas ou sobrenaturais não são valorizadas, entendeu? Ou muitos veem até com desconfiança, mesmo. Isso pode até influenciar as crenças individuais sobre o dom de revelação. Em uma era marcada pelo individualismo, muitas pessoas priorizam suas próprias experiências pessoais e interpretações da espiritualidade em detrimento de tradições coletivas que incluem esses dons como revelação e profecia. O aumento do secularismo em muitos lugares, né, tem levado à diminuição da crença nesses fenômenos sobrenaturais. Então, as pessoas podem até mesmo sentir que a vida espiritual é algo privado e não algo que deve ser, tipo, como posso falar, demonstrado publicamente através de profecias ou revelações. Porque nós vemos assim, se você deve falar, você fala pessoalmente para a pessoa, somente a ela, e não revelado para um mundo inteiro, entendeu? É algo, tipo, muito superficial e muito, tipo, pífio. A gente que não crê não conta com isso, de forma nenhuma. Essas razões variam muito entre pessoas, né? E as comunidades. E é importante sempre lembrar, mais uma vez, que não acreditar no dom de revelação e profecia é algo pessoal, é uma opinião aqui pessoal, tá? Eu não estou falando de algo que a igreja ensina, enfim, estou falando de algo que é pessoal. Eu não sou obrigada a crer, isso aí é um dom que muita gente diz ter, mas é algo que eu não creio, é tipo, você tem, beleza, então, que legal, né? Tipo isso, entendeu? Porque eu não creio nisso, entendeu? Eu não consigo ver uma pessoa falando nisso e colocar fé. Aí pronto, uma pessoa chega pra revelar algo a você. Não acontece, você não vai se frustrar? E se alguém morre? Quando alguém dizer assim, por exemplo, é porque eles brincam muito, né? Fulano tá internado, ou sei lá, fulano foi atropelado. Aí chega alguém e fala, qualquer pessoa, né? Você imagina aí qualquer pessoa do que você acredita. Suane, ele vai sair andando hoje. Profetizou isso. Ele vai sair hoje, né? Deus está me mostrando que ele vai sair hoje. A pessoa morre. E aí? Não é uma frustração? Não foi uma manipulação espiritual? Né? Foi. Então, a gente não pode estar brincando com isso. Eu não creio por conta disso. Eu vejo mais como algo mentiroso e tipo místico, né? Que parece algo paganizado do que qualquer outra coisa. Porque isso me lembra muito as cartomantes de internet. É só você ver como elas falam. Eu não assisto mais, nem vejo mais sobre essas coisas. Graças a Deus. Mas é só você ver como elas falam. Quando alguém faz uma pergunta assim, sei lá, supomos, né? Um exemplo, que eu via muito. Fulano ainda me ama? Aí vai lá, cartomante, e puxava a carta.
A carta está me mostrando que fulano não ama mais você. E eu dou um conselho de você seguir seu caminho. Aí aparece nova pessoa e diz: a carta saiu que fulano não me amava mais, mas ele voltou para mim e está muito bem. Ou seja, não houve uma manipulação, houve tipo uma mentira ali, entendeu? Aí o que as cartomantes dizem, o que é parecido com o que vários cristãos falam, né? As cartomantes falam assim, quando há essa alteração, né? A energia muda o tempo todo, nem sempre. Ai, meu Deus, eu ainda lembro dessas coisas. A energia muda o tempo todo, né? Às vezes não vai ser a mesma coisa. Porque as energias sempre estarão. Como é que ela. Meu Deus, que ela fala? Em movimento, é um negócio que elas dizem. Em constante, eu não lembro mais essa parte. Eu não lembro, olha, é coisa paganista, eu não lembro mais não. Mas elas falam sobre isso. As energias mudam o tempo todo, tá? Naquele momento ele não te amava, mas agora ele ama você, acredite, certo? Que vocês sejam muito felizes. Elas são desse jeito. E o que os cristãos falam, né? Ai, foi a vontade de Deus, não era para ser, sabe? Deus sabe todas as coisas. Naquele momento, Deus me mostrou, né? Mas depois a vontade de Deus se fez, não foi a minha vontade. Eu imaginei, talvez, que isso fosse acontecer. Manipulação, mentira. Então, não se acredita nessas coisas. Eu não acredito em nada, entendeu? Dessas coisas aí, não. Desde o tempo da questão de cartas, né? Não acreditei mais. Houve um tempo que eu acreditei porque uma coisa deu certo pra mim. Eu não sei se posso falar, eu não quero confundir vocês, porque no tempo que eu tava indo pra outra crença, não posso falar, tipo, como testemunho, né? Eu vou falar, tipo assim, mas é o que me aconteceu, né? Eu segui um canal, foi me revelada uma coisa que hoje eu vivo, tá? E eu nunca esqueci isso. Uma cartomante disse que eu não precisaria pagar ela. E ela me revelou que, sim, eu iria me casar com muitas dificuldades, mas que eu iria ultrapassar todas as barreiras e iria ficar com essa pessoa que eu amo, entendeu? E outra coisa, há 2 anos atrás, peraí que eu tô tentando lembrar aqui, tá? Não é número de datas, eu sou muito ruim. Há 2 anos atrás, uma cartomante revelou lá uma leitura coletiva, né? Não era individual, não. Essas ao vivo, né? Que elas gravam live, faz shorts, enfim. Ela revelou que. Agora, essa aqui, ela não erra nunca. Era impressionante. Eu não sei como é isso, não, de verdade. Ela não errava. Não era ela, era o diabo, né? O diabo é tão, assim, astuto que ele manipulava isso muito bem. E tanto é que eu tô com a pessoa até hoje. Não, nunca fiz amarração, nada, não, nunca fiz isso. Eu tô falando na questão de leitura coletiva, que ela tira a carta para várias pessoas, é para quem tá assistindo, entendeu? Pronto, ela tirava a carta lá, com o tema, né? Aí saiu que a pessoa voltaria até tal mês. E não é que a pessoa voltou antes do mês, entendeu? Ela deixou lá um mês. Digamos, outubro, até outubro, ele volta para você, digamos assim, né? O tema. E a pessoa voltou muito antes. Ela disse que algumas pessoas iriam demorar e outras pessoas. E eu fiquei, meu Deus, e eu acabei escrevendo para ela e tudo. Nossa, mas como você sabia? Entendeu? Aí ela geralmente falava muitas cartas não mentem. Só que mente sim, tá? Muita gente reclama muitas vezes nas consultas que a pessoa às vezes não volta para ela. A mentira é muito grande, tá? Não acredite nessas coisas, não. Isso foi um tempo meu, né, que eu não tinha o que fazer. Eu era doida. Então, eu ficava assistindo isso aí. Ao invés de eu estar rezando, tá? Eu ficava vendo essas besteiras na internet. Porque eu sempre fui muito ansiosa, eu sempre fui muito imediatista. Eu sempre fui uma pessoa que, tipo, eu gostava de me prevenir. Aí tinha live de 2, 3 horas. Eu sem acreditar, eu não era nem da religião. Sem acreditar em nada. Eu assistia a live inteira, com uma paciência, e fazendo as coisas e assistindo. E tocava aquela música, né, com batuque muito alto. A gente sabe que é adoração total a Satanás. E chegou um tempo que também deu muitas coisas erradas pra mim, né? Nem tudo foi 100% certo, não. Mas eu acompanhava as cartas na questão de me prevenir da maldade. Saber o que acontecia com a pessoa, né? O que estava acontecendo lá na casa dela, essas coisas. Mas não no sentido de
fazer mal, não, entendeu? Não. Era mais uma questão de me prevenir, né? Quando saía nas cartas assim, tem uma pessoa vindo pra cima de você querendo o que é seu, tá? Cuidado com essa pessoa aqui. Não me mostra quem é. Pode ser um parente, um amigo e tal. Eu já ficava, tipo, eu vou me prevenir, tá? E eu acreditava firmemente nisso aí, tá? Mas era engraçado que quase em todas as leituras saíam as mesmas coisas. E eu dizia, ué, como é que elas estão sabendo da minha vida? E eu acreditava nisso, piamente e tal. Mal sabia eu que isso era tudo manipulação espiritual. Entendeu? O diabo, ele engana, mente. Não é real isso aí. É ilusório. Então, do mesmo jeito que eu não acredito nisso mais, eu não acredito em nada disso, de revelação e profecia, na Igreja Católica. Eu não acredito. Nem em nenhum outro lugar. Não acredito nisso. Porque em algum momento da minha vida, realmente, me faz religar ao que eu ia ser, né? Então, eu deixei de lado isso aí. Porque eu não quero ter ligação nenhuma com o paganismo mais. Entendeu? Eu não sou pagão. Então, eu prefiro não ter. É, acreditar de forma nenhuma nisso. Entendeu? Não acreditar de jeito nenhum nisso. Digamos assim. Entenderam? Eu espero que eu fui clara. E é apenas por isso. Muito obrigada pela recepção de todos. Eu não faço live, tá? Eu não sei como se usa o YouTube, de fato. Meu canal não é monetizado. Eu também não quero que seja, né? Justamente, eu não sei se com o tempo ele fica, eu não sei mexer nisso. Eu só faço vídeos esclarecendo muitas coisas, sabe, da minha fé. E eu falo de outras coisas também, de outras religiões, né? E com o que eu sei, né? Com o que eu aprendi. Então, o conhecimento, ele transforma qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tem um conhecimento, ela é uma pessoa livre, entendeu? Eu não tenho problema nenhum de falar de nada, entendeu? Justamente porque eu aprendi desde cedo que o conhecimento é fundamental, é essencial.